Ato é cada parte de uma peça teatral. Essas partes são divididas de acordo com tudo que acontece em um mesmo período, no mesmo dia ou no mesmo ano. O objetivo do ato é a interrupção do espetáculo. As mudanças de atos são indicadas pela iluminação, pela mudança de cenário ou mesmo pelo abrir e fechar das cortinas, etc. Os atos são divididos em cenas, quadros ou esquetes. A primeira referência à divisão de uma peça teatral em atos foi feita por Horácio na arte poética de forma dramática. Vamos pegar um livro. Vou pegar o livro de história. O capítulo 1 vai estudar a história de Minas Gerais. O capítulo 2 vai estudar a história de Goiás. O capítulo 3 vai estudar a história do Amazonas. Este livro é a sua peça de teatro. E a sua peça de teatro é dividida em atos. Dentro do livro de história ao qual eu dei o exemplo, cada capítulo que vai estudar cada estado é chamado de atos. Então vamos voltar agora numa peça teatral. A sua peça teatral é dividida em atos, que seria em capítulos. O primeiro capítulo vai constar tudo que vai acontecer na sua encenação, naquele ambiente ou naquela época. Como assim? Vamos supor que a sua peça de teatro, ela vai começar no século XV e vai finalizar no século XXI. Então, a sua peça de teatro começa no século XV, o século XV vai para o XVI, XVII, XVIII, XIX, XX e XXI. Cada século desse, onde vai ter cenografia correspondente ao século, a iluminação, o figurino que vai ser correspondido a cada século. Então, sua peça de teatro ela vai ser dividida em quantos capítulos? Século XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX e XXI. A sua peça de teatro vai ter 7 capítulos, se fosse visualizar em um livro. Cada capítulo desse chama ato. Então, sua peça de teatro tem 7 atos. No ato 1, vai acontecer tudo o que tem que acontecer no século XV. No ato 2, vai acontecer tudo o que tem que acontecer no século XVI. E assim sucessivamente. Um outro exemplo de ato. A sua apresentação é você, vai começar a sua peça de teatro, você numa boate, bebendo, dançando, azarando. E de lá você vai com o rapaz ou a moça que você conquistou, seduziu na boate, para sua casa. Aí vai lá o rally-rola. De repente, no meio do rally-rola, um passa mal. Aí você ou socorre a pessoa, ela que te socorre, e vocês já vão para o hospital. Vamos supor que a sua peça de teatro são esses 3 momentos. Então, a sua peça é dividida em 3 atos. O primeiro ato vai acontecer todas as encenações que tem que acontecer dentro da boate. Acabou a boate, agora a encenação é dentro da casa, segundo ato. Acontece todas as encenações dentro de casa. Passou mal, vai para o hospital agora, mudou toda a cenografia, terceiro ato. Vai acontecer todas as encenações que acontecem dentro do hospital. Então, aqui na nossa teoria, ela é bem clara nisso. Ela fala que ato é cada parte de uma peça teatral. Essas partes são divididas de acordo com tudo o que acontece em um mesmo período. De acordo com tudo que acontece no mesmo dia ou no mesmo ano. O que pode, para a plateia entender que acabou um ato, começou outro, como é que pode fazer isso para a plateia entender? Pode fechar a cortina, fechou a cortina, acabou um ato, abriu, começa outro. Pode ser através do fechar e abrir a cortina, pode ser através do apagar e acender a luz. E a plateia vai entender bem claro isso, porque a cenografia vai mudar. A cenografia da boate é uma, a cenografia de você na sua casa é outra, a cenografia de você no hospital é outra. Se não muda a cenografia, é o figurino que vai mudar. Então vai deixar bem claro para a plateia que acabou aquele momento e está começando outro. As pessoas confundem muito ato com cena.
Mas a hora que eu chegar em cena, a gente retoma a essa paradinha. Cena, quadro ou sketch. Nós vimos lá que a sua peça de teatro é dividida em atos. E cada ato é dividido em cenas. Cena e quadro é a mesma coisa. A cena e o quadro, ela vai dividir o seu ato. É sketch também. A única diferença entre cena, quadro e sketch, que sketch é uma cena só cômica. Não existe sketch tragédia, sketch drama. Sketch é a denominação de uma cena, de uma encenação 100% cômica. Já a colocação da fala cena ou quadro pode ser drama, terror, tragédia, comédia. A gente nem usa comédia, porque quando for comédia mesmo, então já muda o nome, é sketch. Mas vamos lá aqui na teoria, cena, quadro ou sketch. Uma peça teatral é composta de atos, e estes são compostos de cenas. A peça de teatro é dividida em atos, os atos é dividido em cenas. Uma peça teatral é composta de atos, e estes são compostos de cenas, quadros ou esquetes. Podemos dizer, então, que a palavra ato é o conjunto, o coletivo de cenas. E a peça é o coletivo de ato, ou seja, o coletivo de cena é ato. Porque em um ato é dividido em várias cenas. Então, o coletivo de cenas é ato. Porque um ato é dividido em várias cenas. Então, o coletivo de cenas é ato. O coletivo de atos seria peça de teatro, porque uma peça de teatro é dividida em atos. Só que eu não posso afirmar que o coletivo de atos seja peça. Por quê? Porque existe várias peças de teatros que só tem um ato. Então, são vários. Mas assim, grosseiramente falando, né, o coletivo de atos seria uma peça de teatro. Continuando aqui no texto. Uma peça teatral é composta de atos, e estes são compostos de cenas, quadros ou esquetes. Podemos dizer, então, que a palavra ato é coletivo de cenas, e peça é coletivo de atos. Ressaltando que, se uma peça teatral dura 1 hora, então a cena tem uma duração inferior a 1 hora, podendo durar segundos a minutos. Uma peça teatral pode ser dividida em atos, e um ato é dividido em cenas. As cenas, quadros ou esquetes são divididas da maneira clássica. Cada vez que um novo personagem entra em cena, inicia-se uma nova cena. Cada vez que um personagem sai de cena, termina uma cena e vai começar outra. Ressaltando que as cenas e quadros podem ser de qualquer gênero. Somente as esquetes são todas cômicas. Vamos aí agora. Que eu havia falado anteriormente, tem muita gente que confunde ato com cena. O que vai definir uma cena da outra, como é que eu sei que uma cena terminou e a outra está começando? É somente a entrada e saída de personagem. Se eu estou aqui encenando sozinha, é uma cena. Se entra um ator para encenar comigo, o ator entrou. Segunda cena. Eu estou encenando com o ator, nós estamos na segunda cena. Entra outra pessoa no palco, agora somos 3. Entra o terceiro ator, terceira cena. No desenrolar da peça, eu saio, eu vou embora, eu saio do palco. Eu saí do palco, terminou uma cena e vai começar outra. Então, o que determina quando termina uma cena e começa a outra é a entrada e saída do ator no palco. Entrou um ator na encenação, começou uma nova cena. Saiu um ator na encenação, começou uma nova cena. Então, o que define uma cena do outro é a entrada e saída de ator no palco. Aí, nós temos uma dúvida. E quando o ator não entra no palco? Quando ele fala lá de dentro, quando ele fala lá da coxia, vamos supor, eu estou aqui encenando sozinha, é uma cena.
Entra um ator e começa a falar comigo. É a segunda cena. Quando esse ator não entra no palco, ele está lá na coxia, e de lá ele vai falar para me responder. E aí? Gera dúvida. O que define o fim e o começo de uma cena não é a entrada e a saída do personagem. Ele não entrou e nem saiu. Ele falou lá da coxia. A plateia nem viu o ator. Então, mesmo que o ator não tenha entrado na cena de forma física, mesmo que o personagem não tenha entrado na cena de forma física, ele entrou na encenação com a voz lá da coxia. Isso sim também é considerado uma entrada e uma saída do ator. Então, o que vai determinar quando uma cena termina e a outra vai começar é apenas entrada e saída do ator do palco. Agora, o que determina quando começa e termina um ato é o fechar e abrir da cortina, iluminação, cenografia e sonoplastia.